Dicionário Baxter define vampiros como chupadores. Uau! Vou te falar, galera, bem-vindos, certo, a mais um Chapado Crítico, né mesmo? Onde a gente revisita, criticando, às vezes clássicos e às vezes filmes horrorosos. Mas hoje, felizmente, a gente revisita um dos maiores clássicos do cinema. Talvez um dos melhores, se não o melhor filme de todos os tempos. E esse filme é Blade. Da época de ouro, hein? Quando a Marvel não era dominada pela Disney e a Marvel era isso. E a Marvel, hoje em dia, infelizmente, é isso. Então, bem-vindos à época de ouro, certo? A época do Blade, que é quando toda a galera no cinema, quando foi ver esse filme, ficou caralho. Porra, filmes de vampiro podem ser maneiros e não cafonas, né mesmo? Como todos os outros filmes de vampiro antes desse. Vou te falar, esse filme é tão foda que foi um alinhamento cósmico, entendeu? Que poucas vezes acontece na história do cinema, onde você tem o melhor ator pro papel, Wesley Snipes, na melhor fase, junto com o melhor personagem, o melhor diretor, o melhor roteiro, certo? Meio. Mas vamos dizer que é o melhor roteiro, certo? Tudo alinhado, todo mundo alinhado para tentar tirar o filme mais foda possível. E foi o que aconteceu nesse caso. Que é um filme que mistura, tem tudo. Tem o clima certo, entendeu? Tem as atuações certas, mistura Kung Fu com vampiro e violência extrema e sexo e bizarrice. E esse é Blade, certo? É o filme que a gente vai falar hoje um pouquinho desde o começo, entendeu? O filme já começa mais ou menos com uma porrada, né mesmo? Você vê um cara num carro, certo? Com uma lourinha e eles têm um clima dirigindo em alta velocidade, mais ou menos se divertindo, flertando, né mesmo? Estão indo aí pra uma balada, né mesmo? Meio estranha, que você não sabe o que eles estão fazendo, né? Mas você já entendi. Essa loura, aliás, que tá no carro, uma curiosidade sobre o filme, né mesmo? Que pouca gente sabe, né? Eu não sei o nome dela, mas ela era uma famosa atriz pornô, a lourinha, que tá nesse carro no começo do filme com esse cara. Era uma atriz pornô que fez vários filmes aí, até sérios. Inclusive foi imortalizada nesse clássico, não é mesmo? Tem vários outros clássicos que ela também fez que não vale a pena a gente criticar aqui, não é mesmo? Esses vocês veem em casa, mas vocês já sabem que é ela, uma das atrizes, não é mesmo? E ela tentou fazer a transição, certo, de atriz, né, adulta pra atriz séria, eu tô dizendo, mais ou menos, certo? E ela conseguiu, pelo menos ela tá nesse filme que é foda. Né? E de começo eles já entram numa balada meio estranha, meio sinistra, não é mesmo? Certo? Que você não entende direito o que é, num frigorífico meio bizarro, underground, não é mesmo? Poderia ser facilmente qualquer balada atual da Rua Augusta, não é mesmo? Tipo um café fotô cheio de vampiro, não é mesmo? Que não é diferente em nada do café fotô normal, certo? Lá só tem vampiro e zumbi, igual é. Lá não tem só vampiro, tem vampiro zumbi e vampiro zumbi drogado, não é mesmo, certo? E ela entra com um cara lá e tudo tocando uma trilha sonora meio rave, meio estranha, que pra mim ficou na minha cabeça durante anos, né mesmo, certo? Essa música do começo do filme, né? Eles entram lá, pá, começam a se divertir, né mesmo? Dançando, aí o cara vai passeando pela boate, né mesmo? Tentando entender, e do nada os caras, né, que estão lá, as minas e todo mundo meio esquisito, começam a enfiar porrada nesse cara, né mesmo? E ele cai meio fudido no chão, certo? Começam lá a dançar e parar, aí o cara é espancado, certo? E cai no chão, meio fudido, não é mesmo? E aí, cara, do nada, aquela rave, né? Eu não sei reproduzir mais a música, né? Mas procurando trilha sonora, é irada essa música. E aí eles estão lá e aí, de repente, cara, nos sprinklers, tem aqueles sprinklers pra impedir incêndio, né? Caralho, começa a jorrar sangue desses sprinklers, né mesmo? E você já fica meio caralho. E aí todo mundo dançando, com sangue voando, e o cara meio desesperado, porque na verdade ele é a comida, né? E aí você percebe, caralho, é todo mundo vampiro nessa boate. Uma parada que, porra, eu nunca tinha visto essa abordagem, entendeu? E aí todo mundo dançando, meio sinistro, e aí vai chutando o cara, e já estão prontos pra comer o cara, devorar, né? Sugar o sangue, o caramba. E aí eles estão prestes a matar o cara, e aí do nada... Puta silêncio, né mesmo? Nesse filme tem várias frases antológicas que eu repeti, né mesmo? Na voz do Blade durante anos da minha vida, sozinho, por nenhum motivo, né mesmo? Ele aparece na boate rapidinho, mas é o inimigo do Blade, que é um casting meio ruim, né? Mas tudo bem, a gente compra, né mesmo?
que é o Frost. Ele aparece rápido, né mesmo? Esse é o vilão, né? O cara esbarra com ele antes, né mesmo? Mas aí tá jorrando sangue, aí tem um silêncio, aí todos os vampiros meio... Caramba, é ele, cara. É ele, pá. Aí aparece assim, Blade, né mesmo? No canto, que você nem entende que porra tá acontecendo. No começo, né mesmo? Aí ele sinistrão e todo mundo, caralho, é o andarilho do dia. Todo mundo sussurrando, né? Se você ver dublado, vai ser... Cara, é ele. Caramba, cara, é ele. É o Blade, cara, é ele. É o cara que anda de dia. Sabe essas vozes dubladas que é o mesmo cara fazendo 300 mil vozes ao mesmo tempo, certo? E aí aparece ele, todo mundo fica boladaço, né mesmo? Olhando, fica um clima de tensão. O Blade, porra, dá um sorriso meio escroto, né? Que ele já sabe o que vai acontecer, né mesmo? E ele, porra, tá vestido do jeito mais irado, né mesmo? Matrix envelheceu mal aquelas roupas, mas a do Blade tá pica das galáxias até hoje, né mesmo? Caralho, aí acontece a parada mais inesperada e foda de todos os tempos, né mesmo? Porque começa todo mundo, os vampiros, a boate tá cheia, né mesmo? E os vampiros... Todo mundo começa a avançar no Blade, não é mesmo? E aí o Blade bota pra foder. É violência mais extrema, ele chacina todos os vampiros com uma espingarda, ele usa tudo. Estaca, espingarda e uma puta espada samurai, mais ou menos foda que ele tem nas costas. É chute na cara, ele dá um tiro de escopeta na cara dessa mulher, não é mesmo? Certo? De cara. Certo? É a parada assim mais absurda e todo mundo fica caralho. E essa é uma das cenas, porra, mais antológicas e memoráveis, certo? Da história do cinema. A Marvel jamais. Eu dou a cara a tapa que a Marvel, nesse Blade novo, vai conseguir chegar a uma fração do que esse filme representou, entendeu? Não vai, não vai. Pode esquecer, galera. Esse filme é tipo único. Então Blade começa a chacinar todo mundo com a roupa mais irada do mundo, né? Ele enfia o cara no teto com uma estaca, ele dá um tiro de escopeta na cara da mina, certo? E tudo. E Wesley Snipes é o cara perfeito pra esse papel, não é mesmo? Nem ele sabia que ele era tão perfeito pra esse papel, porque ele não tem nada pra se basear, não é mesmo? Blade é um zero à esquerda nos quadrinhos, entendeu? Ele inventou esse cara, por bem ou por mal, ele inventou esse personagem do zero, não é mesmo? E o Wesley Snipes ainda lutava meio maneiro, não é mesmo? Ele devia estar fazendo Kung Fu, alguma coisa na época, certo? Que ele tinha uns movimentos de luta bem fodas, né? E é um momento que todo mundo no cinema ficou, caralho, pelo menos eu, caralho, essa é a parada mais irada que eu já vi na minha vida inteira. Essa sequência de que ele mata todo mundo nessa boate praticamente, uma hora irada também, que ele, todo mundo, ei, é o Blade, pega ele. Ele pega a espada e faz um círculo meio no chão, assim, certo? Nem sei que movimento é esse, mas eu sei que eu copiei isso várias vezes, sozinho, brincando, não é mesmo? Ele faz esse círculo no chão com a espada, esperando, aí os caras vêm pra cima dele, ele começa a matar todo mundo, e aí só sobra, ele arranca a cabeça também num monte de cara com umas armas meio, algumas mais escrotas que a outra, né? Corta a cabeça de vários vampiros, não é mesmo? E no final sobra um desses vampiros meio escroto, um babaca, meio playboy, não é mesmo? Tenta matar ou torturar com requintes de crueldade, ele enfia umas 4 estacas nele, depois taca fogo no bicho, entendeu? Certo? Aí ele sai meio todo fudido, queimado de lá, certo? Ele consegue meio que escapar desse negócio, vai parar num hospital. Só que o Blade meio que rastreia ele, certo? E vai atrás dele. Exatamente nesse hospital também, certo? E aí tem essa mulher lá, galera, que eu vou falar, certo? Eu gosto de todo o filme, mas essa garota, que é meio que a parceira do Blade, né mesmo? Esse cara que é esse vampiro vai lá e aí meio que dá uma mordida nela, né mesmo? Mais ou menos, certo? E aí o Blade tem que arrastar essa mulher meio peso morto, que é a parceira dele no filme, durante o filme inteiro, né mesmo? Que ele leva, já que é uma dessas liberdades criativas, né? Ela é mordida, mas não tanto, certo? Eu vou te falar, é curioso, porque essa mulher, né mesmo, que é mordida, e o Blade meio que leva ela, resgata ela, né? Cara, essa atriz, eu só vi ela nesse filme do Blade. Em mais nenhum outro filme, nunca mais na história da humanidade, ela nunca mais apareceu. O que me leva a acreditar, sem nenhuma maldade, que de repente ela era, sei lá, uma peguete do Wesley Snipes, ou uma peguete do diretor, que foi meio obrigada a estar no filme por algum motivo, mas beleza, né? A gente releva todas essas coisas porque o filme na totalidade é irado demais. E aí o Blade resgata essa mina, né mesmo, certo? Ele leva ela pra, vamos dizer assim, a Blade caverna dele, que é um armazém meio de pobre, não tem nada acontecendo lá, né mesmo? E ela conhece o parceiro dele, que é o cantor, na verdade, de música country,
chamado Kris Kristofferson, né mesmo? Que virou um ator meia bomba, certo? E aí, por algum motivo, ele é o parceiro do Blade nesse filme, né? O elenco mais bizarro do mundo, certo? Que por algum motivo, como eu falei, cósmico, funcionou às mil maravilhas, porque esse ator aí, né? Que ele, aliás, das coisas que eu fico repetindo na voz do Blade, né? O nome desse parceiro dele, Whistler. Isso é uma das coisas que às vezes eu falo, né? Que é maneiro, né? Whistler. E esse elenco, né mesmo, é um dos melhores elencos do mundo por algum motivo cósmico, porque na verdade é um dos piores elencos do mundo, né mesmo? Mas por algum motivo deu tudo certo, maravilhosamente bem. Tem outra coisa também que ele fala, Frost, que é o nome do filho da puta do vampiro, o chefão lá, né mesmo, que ele vai enfrentar no final, né? E outra coisa também que não faz o mínimo sentido, no decorrer que eu for fazendo essa análise, você vai ver todas essas frases no decorrer do filme. Alguma mais cedo, outra mais tarde, né? Mas outra é uma que ele fala, Motherfuckers always trying to ice skate uphill. Que não faz o mínimo sentido. Traduzindo livremente, é tipo, filhas da puta sempre tentam patinar ladeira acima. Tá bom, né? Seja lá o que signifique, né? Mas é maneiro. De algum jeito, né? E a terceira coisa também que eu gosto, da fala do filme que eu gosto, não é mesmo? Que eu sempre repetia. Frost, you're nothing to me but another dead vampire. Pá! Tira nele, né mesmo? Certo? São essas três frases, são as que eu sempre fiquei na cabeça pro resto da vida, né? E aí eles estão com ela, certo? Nesse esconderijo, essa Blade caverna, certo? Eles têm que fazer uma espécie de detox nela. Quase como um detox desse de um viciado em heroína, certo? Pra ver se ela não é vampiro mesmo, que ela foi mordida, mas só um pouquinho, né mesmo? Uma palhaçada que a gente releva, né mesmo, certo? Porque o contexto maior é maneiro, certo? E eles têm que fazer esse detox quase como se ela fosse uma viciada em heroína, só que no final do detox, né? Desse você morre, né mesmo? Talvez ela morra. E aí eles explicam também pra ela como eles lutam com os vampiros usando, tipo, bala de prata, né? Cápsula de alho. Porque né, eles não deviam usar, na verdade, bala de madeira? Bala de madeira com ponta, tipo, pra ir no coração, e não bala de prata, que é contra lobisomem, né? Mas beleza, tudo bem. São umas palhaçadas dessa, mas foda-se, né mesmo? Porque a gente releva, porque o resto é maneiro. Mas isso é meio escroto. Depois do detox, né mesmo, eles acabam mandando essa mulher, né, pra casa, certo? Porque ninguém quer ficar perto dessa mulher meio chata, né mesmo? Que não contribui em nada. Ela é uma pessoa que trabalha com sangue no hospital, né mesmo? E aí vai tentar desenvolver uma cura pro Blade no futuro, né mesmo? Mas só porque você trabalha com sangue quer dizer que você consegue desenvolver assim do nada uma cura pra alguém que é vampiro, não faz muito sentido, né? Mas beleza. Aí eles mandam ela pra casa, né? Só que ela na verdade está servindo como isca, né? Pra eles pegarem algum outro vampiro escroto. Aí logo quando ela chega em casa, um policial, que é meio fã dos influencer vampiro, né mesmo? Dos vampiros que estão lá, alto escalão. Ele não é exatamente um vampiro, mas ele sonha. Ele é tipo esses super fãs, né mesmo? Que existem hoje em dia, que seguiriam os vampiros no Instagram e queriam ser um deles, né? Ele vai lá na casa dela e tenta matar essa mulher, só que o Blade, na verdade, tinha antevisto isso, usou ela como isca, né mesmo? Certo? Justamente para pegar algum desses caras dele e ver se acha o Frost. Ele vai tentar achar. E aí ele enfia a porrada nesse policial, né mesmo? Em plena luz do dia. Ele foge, né mesmo? E ele enfia a porrada num policial do lado de fora, 2 da tarde, né mesmo? Ele ainda tira um trabuco e ainda aponta pro cara, certo? E lembrando que ele anda sempre com uma espada samurai nas costas. E ninguém na rua fala nada. Ninguém liga. Ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a época boa, não é mesmo? Todo mundo tá pouco se fudendo que tem esse cara gigante com uma espada samurai apontando uma arma para um policial e ele fugindo correndo. Ninguém fala nada. Essa que é uma das belezas do filme, não é mesmo? Enquanto isso, Frost, né? Enquanto isso tá rolando com Blade, o Frost, certo? Ele tá numa reunião com os vampiros mais afrescalhados europeus, não é mesmo? E ele quer dar um golpe de estado, certo? E tomar o poder desses vampiros meio a nata Illuminati europeia, meio entrevista com um vampiro, não é mesmo? Ele quer eliminar esses caras, ele leva o chefão deles, certo? Pra morrer no sol, não é mesmo? Certo? Então, com eles não acontece nada, porque quando eles saem no sol, né? Galera, eles usam tipo protetor solar, fator 1 trilhão, não é mesmo? E aí eles não morrem, eles podem pegar sol
Eu sei, isso é meio palha, não é mesmo? Mas tá perdoado, certo? Dentro do contexto geral. É mais uma coisa que a gente perdoa, certo? Eles levam esse cara europeu, esse chefe dos vampiros, certo? Pra queimar e torrar no sol e ele tomar o lugar desse cara, né? O Frost. Então, enquanto o Frost tá fazendo isso, o Blade, né mesmo? Ele vai aí numa boate, uma boate com vários vampiros japoneses meio pervertidos. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo ali, né mesmo? E aí ele simplesmente desce no alçapão, né mesmo? E começa a torturar um vampiro com obesidade mórbida, né mesmo? Que não consegue se mexer, certo? Aí ele usa uma luz ultravioleta, né mesmo? Uma lanterna com uma luz ultravioleta e fica meio que torturando esse vampiro meio obeso, certo? Que não consegue se mexer. E aí eles queimam eles sadicamente, né mesmo? Esse vampiro obeso meio que revela que tem umas escrituras aí que o Frost vai usar para invocar qualquer besteira aí, umas entidades cósmicas, uma coisa que não é uma palhaçada, que não faz diferença. A gente quer ver a ação, na verdade. Mas ele descobre esses planos escrotos aí do Frost, que deixa ele mais puto da vida ainda. E ele tá, certo, procurando essas informações, né mesmo? Com esse vampiro, junto com essa mulher, né? Essa meio chata que tá acompanhando ele, enrolando 1000 anos, né, mesmo, pra achar essa cura, que ela não faz nenhum trabalho. Se ela quer mesmo achar essa cura, porque ela tá andando toda hora com o Blade, né, mesmo, pra cima e pra baixo, fazendo essas missões. Ela devia estar no laboratório, né, mesmo, estudando, certo? Mas não, ela tá zigue-zagueando por aí, né, mesmo. A mãe do Blade foi mordida, né, mesmo? Tem isso no começo do filme. A mãe do Blade foi mordida por um vampiro enquanto ela estava grávida. Por isso que o Blade, né, mesmo, é uma mistura dos dois mundos. Ele pode andar de dia, certo? Ele tem todas as qualidades do vampiro e ele ainda pode andar de dia, mas ele tem que tomar esse soro, né mesmo? Que alguém faz pra ele no Brooklyn ou em algum lugar, sei lá, de Nova York aí que ele tá andando, né? E aí ele vai pegar esse soro, certo? De tarde, né mesmo? E aí logo quando ele tá saindo de pegar esse soro, ele tem um encontro com o Frost, né mesmo? Frost! Que ele fala isso no final do filme, né? Ele tem encontro com Frost no meio do parque, plena luz do dia, o Blade só anda com essa roupa e uma espada atrás, né? Ninguém liga, certo? Aí o Frost começa a conversar com o Blade, ele pega uma garotinha meio japonesa pelo pescoço e usa como refém pro Blade não atirar nele. Eles ficam conversando e ninguém dá a mínima. Você vê o parque tá cheio, todo mundo passeando, certo? Um cara segurando uma garotinha de 12 anos pelo pescoço e o outro apontando um trabuco pra cara dele, certo? No Central Park ou alguma coisa, e ninguém liga, né mesmo? Mas o Frost pode estar ali, porque mais uma vez ele tá usando aquele protetor solar dele, né mesmo? Fator 1 trilhão, né, certo? Sundown, fator vampiro, 1000, 1 milhão, né mesmo, certo? E aí, mas tudo bem, é perdoável isso aí. E aí o Frost simplesmente, nessa hora que o Blade fala essa frase icônica, né? Ele tenta negociar com o Frost, ele fala: You're nothing to me but another dead vampire. no Frost, né, certo? E aí, só que ele desvia. Só que esses vampiros, eles são tão burros, né mesmo? Porque eu vou te contar um negócio, eles querem andar de dia, eles querem pegar o Blade pra poder meio que ter todo o poder do Blade e conseguir andar de dia. Mas só vou te contar um segredo, galera. Vocês já estão andando de dia, não é mesmo? Basta vocês usarem o protetor solar de vocês, vocês já... O que vocês estão querendo, não é mesmo? Certo? Vocês já podem fazer isso. Basta vocês pintarem a cara de vocês igual Supla, né mesmo? E dar uma volta por aí, certo? Vocês podem fazer isso, é chato, mas dá, certo? Aí ele zone a garota, certo? Pro meio da rua, ela cai, vai ser atropelada por um caminhão. E aí o Blade pula e salva essa garotinha, né mesmo? Na hora e deixa ela em algum lugar. A garota também tá pouco se fudendo, né? Pra que acabou de acontecer, ela simplesmente sai vazada, nenhum policial aparece, ninguém liga pra essa cena toda que aconteceu em pleno luz do dia, de tarde, hein? Perfeito, certo? É assim que a gente queria que as coisas fossem de verdade, não é mesmo? Esse filme, ele retrata como a gente queria que as coisas fossem, né? Nenhum policial enchendo o saco, nenhum bandido, nem ninguém. Todo mundo finge que nada acontece toda hora. Imagina se o Blade fizesse isso hoje em dia. Ia ter 1000 fotos no Insta, um vídeo. Olha só, galera, ele tá hostilizando os vampiros. Os vampiros merecem respeito.
Logo depois disso, ele vai atrás dessas tais escrituras em algum, sei lá, subterrâneo de vampiro bizarro, né mesmo? E aí, do nada, né, tem essa parte que o Blade simplesmente se fode nessa, né mesmo? Ele vai procurar essas escrituras, mas aí, do nada, chega uma gangue e ele apanha violentamente de uma garotinha de 13 anos ninja que aparece, nem tinha aparecido nenhuma vez, ela aparece, enfia a porrada no Blade, certo? E aí prende ele em algum lugar e fica isso por isso mesmo, né mesmo? Mas o Blade tá pouco se fudendo mesmo, porque mesmo preso, né mesmo? Eles tentam intimidar ele, ele só começa a dar uma risada, porque ele tá usando um ponto eletrônico. Quem tá ouvindo do outro lado é o brother country dele, Kris Kristofferson, ou Whistler, né mesmo? Certo? Ele tá ouvindo e ele chega metralhando todos os vampiros, né mesmo? Todo mundo foge, o Blade foge pra um metrô, abre um negócio que eles estão numa espécie de metrô, né mesmo? E aí ele pega a cara daquele vampiro escroto e arrasta. O metrô tá passando, ele pega a cara do cara, mesmo, e arrasta no metrô, certo? E aí ele vai, ele e a mulher, né mesmo? Pega a mina, né? A mina chata que devia estar trabalhando na cura, né? O que você tá fazendo esse tempo todo que você não tá trabalhando nessa tal cura, minha filha? Não é mesmo? Mas beleza. É encosto, é o que eu chamo essa mulher, não é mesmo? Certo? Mas tudo bem, a gente é obrigado a aceitar isso. Aí beleza, aí ele tá arrastando essa mulher junto com ele pega o metrô, não é mesmo? E vai junto, eles fogem, certo? Mas não antes dele ter deslocado o braço nesse metrô. Aí ele usa a velha tática, não é mesmo? Máquina mortífera de realinhamento de ombro, certo? Que basta você chegar em alguma superfície, não é mesmo? Sólida e dar uma porrada com toda a força que seu ombro volta pro lugar. Galera, vamos tentar isso em casa, hein? Na próxima que tiver algum problema, só dá essa porrada, tipo Mel Gibson, tipo Blade, não é mesmo? Ele volta pro lugar, galera, o ombro. É assim que funciona, o cinema me ensinou. E aí, nesse meio tempo, né, o Frost, certo, invade a Blade Caverna, né, que nada mais é do que, sei lá, uma boca de fumo abandonada de gente que já desistiu de viver, cheio de cápsula de alho, e sei lá. Imagina se a polícia desse uma batida nesse lugar, cara. A gente encontrou várias cápsulas de alho, umas estacas, uma lanterna de luz ultravioleta. Fala, cara, interna essa galera no hospício, não é mesmo? Certo? E aí eles vão lá, o Frost dá uma batida, certo? Com os amigos dele vampiro nesse lugar, não é mesmo? Certo? E eles acabam, né, matando o Whistler, né? Mas nem se preocupa, porque eles dão um jeito macarrônico dele voltar à vida no 2, não é mesmo? Mas nesse é triste. Eles matam o Whistler, não é mesmo? E aí deixam ele pro Blade meio que encontrar, meio morto, assim, entendeu? Mas aí o Blade fica meio puto, e aí ele dá uma batida, ele consegue achar um lugar lá mesmo, que os vampiros estão escondidos, não é mesmo? Ele dá uma incerta nesse lugar, mata uns caras, e aí ele desenvolve, antes disso, a mulher finalmente desenvolve, não é mesmo? Um soro melhor, uma espécie de cura, certo? Que uma solução de umas cápsulas meio que tem um líquido de alho, né mesmo? Uma solução de alho muito potente, não é mesmo? E aí ele meio que usa isso até nos caras, eles incham assim, ele taca, certo? Nesses vampiros, eles incham, explodem assim num festival de sangue brutal assim. Só que ele vai e aí, infelizmente, uns motoqueiros, vampiros e alguma coisa nesse lugar que ele dá essa batida, capturam o Blade e a mulher, não é mesmo? E aí tem uma coisa bizarríssima para um filme de super-herói, não é mesmo? É, o Frost, né, que captura ele, tá montando o ritual, mas antes ele quer tirar, ele prende o Blade num negócio, e aí, galera, a gente descobre, certo, que o Frost tá comendo a mãe do Blade, cara. Tu acredita numa porra dessa? Isso jamais teria, não é mesmo? A mãe do Blade virou vampira e tá meio que dando pro pior inimigo. Caralho, pro Frost. Porra. Caralho, o Blade, né? Ele já meio que apagou. Quando ele vê essa merda, a mãe vem falar com ele, ele meio que... Ele brocha, né? Ele fala, me mata. Né? Ele não quer fazer mais nada, né mesmo? Certo? Então, ao mesmo tempo que isso, aquela mulher, né mesmo? Encosto inútil da cura também, né mesmo? Pelo menos ela faz alguma coisa, né, nesse filme, né, certo? Alguma coisa de útil, né mesmo? Aí ela também tá sequestrada nesse lugar e eles põem ela junto com um médico amigo dela que também virou um vampiro meio que num calabouço escroto, né mesmo?
só que ela consegue meio que fugir, e aí ela acha o Blade, ela pega uma escopeta de algum jeito, não é mesmo? E ela acha o Blade meio preso nessa merda, não é mesmo? Desse lugar vampírico lá, certo? Com sangue sendo drenado, uma parada triste, o Blade tá triste, não é mesmo? Certo? Aí ela chega lá, abre os pulsos, não é mesmo? Abre o pulso dela, ou o pescoço dela e dá o sangue pro Blade, ela libera ele da parada, né? E aí ele fica, porra, mais forte do que nunca e putaço. Enquanto isso tá rolando esse Lamagre, esse ritual que o Frost pegou todos esses outros vampiros cuzões, né mesmo? Botou num círculo escroto e ele vai fazer todos os espíritos virem e aí passarem por eles, matarem eles e entrarem todo nele, ele virar um vampiro fuderoso, né mesmo? Cheio de espírito dentro dele, certo? Aí ele tá lá fazendo esse ritual, ao meio tempo, Blade tá se recuperando rapidamente, né mesmo? E aí a mãe dele, quando ele tá saindo desse negócio, ele já tá bem, né? E a mãe aparece, ei meu filho, não sei o que, ela meio que tentando beijar ele, certo? A mãe, quando você vira vampiro, você fica hipersexualizado, parece, não é mesmo? De um jeito que você só quer rave, sangue e putaria, não é mesmo? Certo? E a própria mãe, ela chega lá meio que seduzindo o Blade e ele fala, ele mata ela. Blade mata a própria mãe, certo? Caralho, essa parada é muito bizarra. E aí, beleza, aí ele invade, certo? Ele invade o ritual que tá rolando com o Frost, sendo que ele já terminou, né mesmo? Os efeitos especiais, cara, são meio podres nessa parte, não é mesmo? Porque eu acho que o dinheiro acabou. Em alguma parte do filme o dinheiro acabou, mas tudo bem. Toda essa parte do ritual poderia ter aqueles efeitos especiais renovados pro ano de 2024, galera. Mas beleza, a gente aguenta tudo isso porque é no contexto geral. E aí desce com um pulo, não é mesmo? Gritando Frost! E aquele, antes dele descer, não é mesmo? Ele tá sem óculos escuros, né? Que é a marca registrada. Isso eu acho foda, não é mesmo? Porque o cara... Ele leva 1000 porradas e o óculos nunca cai da cara dele, não é mesmo? Mas tudo bem. Tá maneiro, né? De repente, vampiro tem um lacre aqui especial, não é mesmo? Mas aí quem tá usando o óculos escuro do Blade é aquele vampiro cuzão que ele taca fogo logo no começo, não é mesmo? E aí o Blade simplesmente arranca a cabeça dele e aí o óculos voa na mão dele, não é mesmo? Ele põe o óculos e aí começa uma música irada, não é mesmo? E aí ele começa, porque ele acabou de beber sangue, não é mesmo? E aí ele começa a enfiar a porrada e matar todos os vampiros que estão nesse ritual, não é mesmo? Certo? Que são meio capangas, meio afiliados, uns são humanos, né? Ele mata todo mundo, não importa se é vampiro ou só humano que ama vampiro. Aquele humano amante de vampiro, não é mesmo? Que é desprezível. Você não é nem vampiro. Tem uma discussão sobre isso. Você não é puro sangue, não é mesmo? Certo? Você não é nem vampiro, você é só amante de vampiro, não é mesmo? Aí ele mata todo mundo, por nas sequências de Kung Fu, animais de luta, não é mesmo? Certo? E aí só sobra o Frost. É a parte que ele fala. Minha terceira frase predileta do filme, não é mesmo? Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Que não quer dizer absolutamente nada e não faz o mínimo sentido. Eu imagino se o Wesley Snipes não tava só drogado e falou qualquer merda e falou, eu não repito essa bosta. Mas o Wesley não fez nenhum sentido, foda-se. Vamos seguir em frente. A diária tá acabando, não é mesmo? Certo? E aí teve que rodar essa merda mesmo. E aí, beleza. Aí ele começa uma porradaria com o Frost lá, não é mesmo? Que ele fatia o Frost, aí é meio escroto, não é mesmo? Parte ele no meio, aí tem uns efeitos especiais que juntam ele, não é mesmo? Tudo bem. E aí, galera, ele tá com aquele soro que o Frost acha que é o soro, não é mesmo? Preso em algum lugar que caiu. E aí o Blade taca a espada, porque ele tenta matar o Frost de vários jeitos. Só que não dá. Ele tá muito poderoso, não é mesmo? Ele tá sinistroso, não é mesmo? Como se diz. E aí não dá pra matar ele de nenhum jeito. Apesar do ator que interpreta o Frost ter 1,50 m de altura. Por que escolheram esse cara? Foi o único papel que esse cara fez que é maneiro. Na carreira inteira dele, cara. Se não tivesse esse filme, cara... Eu até sei o nome desse ator. É Stephen Dorff. Mas tudo bem, pelo menos você morre tranquilo. Se tiver um filme desse no cartucho, você pode abandonar esse mundo de boa, não é mesmo? E ele tem pelo menos um. E aí, beleza, eles caem na porrada, ele pega o soro, né? Que é, na verdade, essa solução de alho escrota, tá presa, sei lá, num muro, alguma coisa. Ele taca a espada, não é mesmo? Aí o soro cai. Aí o Frost fala, você acha que o seu precioso soro vai te ajudar agora? E aí, numa jogada rápida, o Blade taca 1000 frascos desse soro, certo?
no Frost. E o último, ele taca pra cima. Essa, porra, quem faz isso, não é mesmo? É a parada mais irada. É o último frasco, ele taca pra cima e dá uma voadora no frasco e vai direto na cabeça do cara. E ele começa a inchar totalmente, né? Fica todo escroto assim, e explode numa bola de sangue bizarra, entendeu? Frost se fudeu, não é mesmo? Se fudeu bem grande. Aí ele mata, não é mesmo? Frost, certo? Frost. E aí, cara, galera, aí ele vai falar com a mulher, não é mesmo? Certo? Logo no final. Aí ela fala, como é que eu posso te ajudar? Aí sabe o que ele fala? Cara, trata de fazer essa cura logo! Faz um soro melhor pra mim, pelo amor de Deus. Eu já tô te pedindo desde o começo do filme. Você não fez nada, que eu ainda tenho um trabalho pra fazer. Não é mesmo? E aí corta pra Moscou, uma neve, certo? Agora é Blade na Rússia. Não é mesmo? E aí ele começa a ver uns vampiros russos, né? Que esses são os piores, né? Certo? Os vampiros russos. Porque além de ser vampiro e russo, eles são comunistas. Não é mesmo? Então esses são os piores tipos de vampiro possíveis. E aí ele fala alguma coisa em russo pra esses vampiros que ele encontra. E aí o filme acaba, certo? Pô, e esse é um dos filmes, na minha opinião, não é mesmo? Um dos mais perfeitos. Ele é quase irretocável. Fora o protetor solar, né, as pílulas de alho, a bala de prata, a mulher da cura, a garota samurai que enfia a porrada nele. Mas fora isso, o filme é perfeito, não é mesmo? E você deve a você mesmo, certo? Depois desse vídeo, ir reassistir o filme Blade, certo? Por conta própria. E eu vou te dizer, sem a menor sombra de dúvida, vale um torrent, vale até mais do que um torrent, vale você comprar ele em formato de Blu-ray, 4K, todas as besteiras que eles lançam, 8K, 30K, não é mesmo? Daqui a pouco eles vão relançar alguma nova versão e você tem que comprar todas elas, certo? E reassistir periodicamente, talvez todo ano, pelo menos uma vez, para relembrar o que um filme foda é. Obrigado, galera. Esse foi mais o melhor filme de todos os tempos, certo? Vamos ver qual vai ser o próximo. Difícil superar esse, hein? O dicionário Baxter diz que vampiro também é gay. Só aquele Antônio Bandeiras e aquele outro. Como é que é o nome? Brad Pitt, não é mesmo? Brad Pitt, Antônio Bandeiras. Esse vai ser o pior filme do mundo que eu vou fazer aqui um dia. Valeu, galera. Eu tô falando demais. Tchau. Se fudeu, não é mesmo? Se fudeu bem grande. Não, eu tô enrolando aqui, né? Espera aí. Mas isso acontece, tudo isso acontece no filme, né? Mas acho que eu não fiz jus a esse filme.